Bem, gente, então vamos continuar aqui o nosso treinamento Contabilidade para Empreendedores e nesse módulo nós vamos falar sobre custos e formação de preços. Bem, a visão geral da disciplina é essa. Primeiramente, nós vamos começar a falar de gastos. Esse gasto pode ser de forma normal dentro de uma entidade ou de forma anormal. Sendo um gasto normal, nós teremos a figura do investimento. Se esse investimento ocorrer na produção de um bem ou serviço, teremos um custo. Se for um investimento para a venda desse bem ou serviço, teremos a despesa. Além disso, teremos que esse gasto ele pode ser anormal. E quando ele é de forma anormal, temos a figura da perda. Bem, o primeiro conceito importante aqui, nesse contexto de custos e formação de preços, é nós trabalharmos o que viria a ser um gasto. Então, vamos começar a leitura seguidamente dos comentários pertinentes à matéria. Bem, gasto. Sacrifício financeiro com que a entidade arca para obtenção de um produto ou serviço qualquer. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos. Então, a principal característica do gasto é o que? É um sacrifício que uma entidade arca. Esse sacrifício é para obter um bem ou um serviço. Esse bem ou serviço que no segundo momento ela vai vender. E esse sacrifício para a obtenção de um produto ou serviço que no segundo momento a entidade venderá é representado pela entrega ou promessa de entrega de ativos. Bem, quando nós falamos na expressão entrega de ativos, digamos, nesse momento aqui, temos a figura de um pagamento à vista. Um pagamento à vista. Ou seja, eu compro algo, eu sacrificio um ativo, eu entrego um numerário, por exemplo, então eu estou entregando um ativo meu por troca de um outro bem que no segundo momento eu venderei ele, ou promessa de entrega de ativos. Quando nós estamos falando da figura da promessa de entrega de ativos, estamos no contexto de uma compra a prazo. Compra a prazo. Então, essa é a diferença entre a entrega ou promessa de entrega de ativos. Quando eu estou no contexto da entrega, eu estou pagando à vista e na promessa eu estou comprando algo a prazo. Bem, aqui eu tenho alguns exemplos: o gasto com mão de obra, gasto de mercadorias para revenda, aquisição de matérias-primas, aquisição de máquinas e equipamentos, energia elétrica, aluguel, dentre outros. Então, tudo isso aqui é um gasto, ou são gastos, porque esses gastos, eles, de certa forma, proporcionarão bens e serviços. Esses bens e serviços vão gerar um benefício para a entidade, geralmente pela venda. Esse gasto ele é representado pela entrega ou promessa de entrega de ativos. Vou botar aqui promessa de entrega de ativos. Bem, vamos lá. Agora vamos falar da figura do investimento, que é um gasto quando ele ocorre de forma normal. Um investimento é um gasto ativado em função de sua vida útil ou dos benefícios atribuíveis a futuros períodos. Pode transformar-se em custo, despesa ou perda. Exemplo, estoque de matéria-prima, máquinas e equipamento. Então, vamos agora comentar esse conceito aqui de investimento. Ele é um gasto ativado, ou seja, então nós, quando estamos falando de investimento, necessariamente nós estamos falando da compra ou da aquisição de um ativo, que nós vimos em módulos anteriores, que ativo é a parte positiva de um patrimônio, em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Então, em função da vida útil que esse investimento vai me proporcionar, dos benefícios que ele vai gerar, nós temos a figura do investimento. Pode transformar-se em custos, despesas ou perdas. A diferença básica entre esses três elementos, como nós vamos ver mais à frente, mas de antemão,
eu já quero, já que você já tenha essa ideia em mente, é que o custo é o gasto para a produção de um bem ou serviço. A despesa é o gasto para vender esse bem e a perda é o gasto anormal desse investimento. Então, como nós tínhamos dito anteriormente, um ativo, um investimento, na verdade, ele está mais associado a um ativo, porque ele é um investimento controlado pela entidade, ou seja, quando nós estamos falando da figura do controle desse recurso, é porque uma entidade está assumindo riscos e benefícios sobre ele, decorreu de um evento passado e do qual espera-se que gere benefícios econômicos futuros. E, além disso, ele é mensurado com segurança. Em contabilidade, nós, quando nos referimos à figura da mensuração, nós nos referimos, na verdade, à atribuição do valor monetário a um componente patrimonial. Bem, aqui eu trago um exemplo de investimento: compra de mercadoria para revenda a prazo, compra de material para escritório, compra de participações societárias permanentes. Digamos, se você tem uma sociedade, você participa de uma entidade no capital social dela. Isso aqui seria o exemplo de investimento, ou seja, observe que tudo refere-se que a compra, a aquisições. Bem, agora vamos falar da espécie de investimento denominado custo. O custo, ele é um gasto ativado, ele é gasto porque ele representou um sacrifício, ele é um investimento porque ele vai gerar benefícios econômicos futuros para a entidade ou em função de sua vida útil relativa ao bem ou serviço que agora será utilizado na produção de outros bens e serviços. Ele só é reconhecido como custo no momento da utilização dos fatores de produção para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Vamos comentar. Como nós já tínhamos falado anteriormente, o custo é um gasto, ou seja, ele é um sacrifício que a entidade incorre em função dos benefícios futuros que ele pode proporcionar. Nesse sentido, ele também é um investimento. Mas só que o custo, ele recebe essa denominação porque ele está sendo transformado em outros bens ou serviços. Então, eu tenho um bem X. Quando eu utilizo esse bem X para produzir um bem Y, essa transformação aqui, ou seja, eu tenho um bem, ou seja, eu tenho um ativo, e utilizo esse ativo para produzir um outro bem Y, que também vai ser um ativo. Então, o custo, na verdade, é o que? É a transformação desse ativo X no ativo Y. E continuando a leitura aqui, né, no momento de sua utilização dos fatores de produção para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Então, observe que quando eu tenho esse ativo aqui e transformo num novo ativo, isso aqui é o custo. Vamos considerar um exemplo de digamos que você tem um restaurante que faça bobó de camarão. Bem, para produzir esse bobó de camarão, você precisa de temperos, você precisa do próprio camarão, obviamente, e você precisa também de hortaliças, enfim, outros temperos e outras coisas. Como também do fogo utilizado para produzir o bobó de camarão. Então, tudo isso aqui é custo, ou seja, são gastos que você incorre, que você está incorrendo, que está acontecendo para produzir um bem ou serviço. No nosso caso aqui, o bobó de camarão. Então, tanto o tempero, quanto o camarão, quanto os temperos utilizados, enfim, o fogo, né, o fogo que você utiliza lá, o gás, né, enfim, para produzir esse bem ou serviço, nós chamamos de custo. Vamos agora falar da figura da despesa. A despesa é um bem ou serviços consumidos direto ou indiretamente para obtenção de receitas. Quando a nomenclatura contábil, a teoria contábil fala em obtenção de receita, na verdade ele está falando aqui nos gastos para vender o bem ou serviço.
Então, a despesa é o que? É uma espécie de gasto, mas só que é uma espécie de gasto que você incorre para promover a venda do bem ou serviço. Vamos continuar com o exemplo do nosso bobó de camarão. Então, o bobó de camarão já está pronto. Todo o gasto agora que você incorre na divulgação do bobó de camarão, como também na comissão de vendas, por exemplo, que você incorre, tudo isso é uma despesa. Ou seja, todos os gastos que ocorrem após a produção de um bem ou serviço e que são necessários para você promover a venda do mesmo, nós estamos falando da figura da despesa. Vamos falar agora da perda. A perda é um bem ou serviço consumidos de forma anormal, aqui faltou um espaçozinho, ou não. Se for uma perda que é inerente ao processo produtivo, uma perda normal, ela é tratada como custo. Caso contrário, é despesa. Por isso que nós colocamos aqui essa setazinha aqui, porque a perda pode ocorrer de forma normal ou de forma anormal. Quando ela ocorre de forma normal, ou seja, é algo que é inerente ao processo produtivo, ela é tratada como um custo. Caso contrário, ou seja, ela é tratada de forma anormal, ela é uma despesa. Então, aqui resume muito bem o que eu estava falando, ou seja, se eu temos uma perda normal, ou seja, uma perda que é inerente ao processo produtivo de confecção de um bem ou serviço, nós temos a figura do custo. Caso contrário, ou seja, se essa perda ela é anormal, ela é uma despesa. Preço. Preço é o valor estabelecido e aceito pelo vendedor para transferir o controle de um bem ou para prestar o serviço. É a partir das nomenclaturas de custos, das nomenclaturas de despesas, de gastos, de investimentos, que nós, através de métricas contábeis, podemos, por exemplo, estabelecer o preço, que nós vamos ver dentro desse próprio módulo. Desembolso. Desembolso é o pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Caracteriza-se pela entrega de dinheiro. Pode ocorrer antes, pagamento antecipado, no momento, pagamento à vista, ou depois, no caso, pagamento a prazo, da ocorrência do gasto. Então, o que vem a ser o desembolso? O desembolso, a principal característica dele, eu vou até salientar aqui, deixa eu pegar o marca-texto, pela entrega de dinheiro. Então, essa é a ideia central do desembolso. Então, quando eu estou entregando dinheiro, eu estou tendo um desembolso. Ele pode ocorrer antes do gasto, que no caso seria um pagamento antecipado, no momento do gasto, quando é um pagamento à vista, ou depois do prazo, que é o pagamento a prazo. Aqui, esse slide ele traz muito bem esquematicamente a ideia dita no slide anterior. Quando esse gasto ocorre antes do prazo, eu tenho o pagamento antecipado. Se ele ocorre durante o gasto, é o pagamento à vista. E se ele ocorre após o gasto, nós temos o pagamento a prazo. Bem, eu trouxe esse esquemazinho aqui do professor Bruni, do livro Curso de Formação de Preços dele, que aqui temos a figura do gasto. Esse gasto ele é investido, ou seja, esse gasto transforma-se no ativo, ele transforma-se, deixa eu pegar até o marca-texto digitador, que eu acho que fica melhor. Ele transforma-se num custo quando eu estou produzindo um bem ou serviço. Então, o gasto que ocorre, ou tecnicamente falando, que incorre no processo de produção de um bem ou serviço é o custo. E o gasto que ocorre após o processo produtivo e está associado para a venda do mesmo, nós temos a figura da perda. Quando eu tenho uma perda e ela é considerada normal, ela é inerente ao processo produtivo, nós temos, na verdade, um custo, uma perda associada ao custo. Caso contrário, eu tenho uma perda de caráter anormal, eu tenho uma perda associada a uma despesa. Bem, agora vamos falar
sobre a classificação dos custos. Basicamente, nós podemos classificar os custos quanto à sua apuração e quanto à sua formação. Vamos trabalhar esses conceitos. A apuração diz respeito à possibilidade de alocar diretamente ou não o custo ao produto. Então, se eu consigo alocar os elementos que eu utilizo para produzir um bem ou produto, aí nós estamos no contexto da classificação dos custos quanto à sua apuração. Nesse sentido, a grande pergunta a ser respondida aqui é a seguinte: eu consigo alocar diretamente os custos ao produto? Se a resposta for positiva, eu tenho um custo direto. Caso contrário, eu não consigo alocar diretamente os custos ao produto, eu tenho um custo indireto. Vamos trazer o exemplo lá do bobó de camarão. Eu tenho que, para produzir esse bobó de camarão, eu utilizo temperos, eu utilizo o próprio camarão e eu utilizo hortaliças. Bem, esses custos aqui, podemos considerar ele como custos diretos, porque ele está diretamente, ou eles estão diretamente relacionados à produção do bem ou serviço, que no nosso caso é o bobó de camarão. Mas o fogo, o cozimento, ele é considerado um custo indireto, porque eu não consigo verificar de forma objetiva quanto de gás, de gás de cozinha eu posso utilizar para produzir o bobó de camarão. Eu posso verificar de forma clara, de forma objetiva, o quanto eu posso utilizar de hortaliças, o quanto eu utilizo de camarão, o quanto eu utilizo de tempero. Isso eu tenho métricas objetivas para verificar o quanto eu utilizo desses fatores de produção para produzir o bobó de camarão. Por isso que eles são chamados de custo direto. Já o gás, por exemplo, eu não tenho uma métrica objetiva clara para definir o quanto de combustível, mais precisamente de gás, eu utilizo para produzir um bobó de camarão. Por isso ele é considerado um custo indireto. Então, os custos diretos são alocados diretamente aos produtos sem a necessidade de rateio. Já os custos indiretos são alocados aos produtos por meio de rateio. Mas aí vocês podem me perguntar, poxa, o que seria esse rateio? Rateio diz respeito a uma divisão proporcional com base em algum critério. Bem, vamos continuar usando o mesmo exemplo que nós estamos utilizando aqui nesse módulo. Digamos que para produzir lá o bobó de camarão, você gasta R$60 com tempero, gasta R$50 de camarão e R$10 de hortaliça. Como você não sabe, você tem um gasto, digamos, mensal de R$240 com gás. Bem, então os custos diretos, deixa eu botar aqui, custos diretos, seria 60 mais 50 mais 10. Daria R$120. Aí, o custo indireto é R$240. Então, o rateio seria o quê? Rateio seria pegar esse custo indireto, no caso aqui R$240, e dividir por uma base ou algum critério. No nosso caso aqui, nós estamos utilizando qual critério dos custos indiretos? Então, 120 igual a 2. Então, para cada bobó de camarão produzidos, eu alocaria 2, né, como critério de rateio desse custo indireto. Então, rateio é essa a ideia, ou seja, eu tenho que ter algum critério, eu tenho que ter algum parâmetro, alguma premissa para proporcionar a alocação desse custo indireto ao produto. Nesse caso aqui, nosso caso, a base de rateio seria 2, que nós utilizamos como critério o que? Os custos diretos. Aí, existem diversas metodologias dentro da contabilidade de custos para se alocar os custos indiretos. Geralmente pode utilizar mão de obra,
pode-se utilizar os materiais diretos, enfim. Bem, eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo segmento daremos continuidade ao nosso treinamento, custos e formação de preço. Um abraço a todos e até a próxima.